É, Amados, a gente tem tido, nesses últimos dias, uma preocupação em refletirmos juntos sobre os fundamentos do Evangelho de Cristo Jesus. Temos todos pensado e refletido sobre o que seja o fundamento melhor para a igreja, uma vez que o Senhor chamou a gente, tem chamado a gente para desfrutar de um início de uma comunidade de fé, a despeito de termos vários irmãos aí, como o Tuninho falou agora há pouco, muito maduros, muito experientes, mas estamos recomeçando com a proposta de uma comunidade de fé ali para Águas Claras, né? E aí eu, há um tempo atrás, vim falando sobre sociedade pós-moderna, a pós-modernidade, falando sobre sociedade líquida, e porque esse é o contexto social no qual nós estamos inseridos, a gente está inserido. Com relação ao fundamento daquilo que entendemos como igreja, a base, o fundamento da igreja, certamente, é o entendimento sobre o Evangelho. Semana passada, começamos e vamos passar um tempo aqui falando sobre os fundamentos do Evangelho. Na semana passada, falei de desconstruir para reconstruir, perder para ganhar, essa coisa do preço do Evangelho, essa coisa da necessidade de renunciar a tudo quanto possui para ser chamado e encontrado entre os discípulos de Jesus. E hoje eu quero falar de um outro fundamento, que é tão importante quanto o conceito de renúncia, o conceito de perda. Na verdade, entre as coisas, para você ter uma noção, entre as coisas que Jesus seguiu aprendendo, porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu. A Bíblia não diz que Jesus nasceu enquanto homem, na sua manifestação corpórea, humana. Ele não nasceu conhecendo todas as coisas, mas ele aprendeu pelo sofrimento. A Bíblia fala disso. E tem até um sermão que eu estou preparando para um outro momento, acerca das coisas que Jesus aprendeu. Mas eu acho que uma das primeiras coisas que Jesus aprendeu era que o motivo e o tempo para estabelecer um milagre ou para estabelecer reino não é um planejamento que partia nem dele, Cristo, mas demandava da necessidade do outro, no outro. No outro estava o tempo certo, no outro estava o momento correto, no outro estava a oportunidade rica para a mensagem do Evangelho. O início de Cristo não foi falando de um preço. O início do Evangelho de Cristo foi falando de uma dádiva, foi falando de um milagre, foi falando da preciosa vida que o Evangelho traz, que o Evangelho dá, que o Evangelho proporciona. Ele não havia começado ainda a pregar e anunciar, mas foi a uma festa em Caná, na Galileia, uma festa de casamento, uma festa que muito possivelmente era uma festa de parentes de sua mãe. Eles haviam sido convidados, Jesus estava ali, aqueles que começavam a andar com Cristo ao seu lado estavam todos ali quando aconteceu a necessidade de um milagre. O que eu queria meditar com você essa noite, hoje aqui juntos, é sobre a beleza do Evangelho de Cristo. Falamos semana passada sobre o preço, sobre aquilo que eu preciso perder, renunciar por causa do Evangelho de Cristo. Mas hoje eu quero falar com você do que nós ganhamos no Evangelho de Cristo. A beleza do Evangelho de Cristo, a transbordante vida que está no Evangelho de Cristo, o tesouro que representa o Evangelho de Cristo. A gente pode seguir juntos? Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tu nem fez menção de falar alguma coisa? Não? Não? Tá. É que você perguntou, podemos ir juntos? Eu fiz assim. Joia. A partir do versículo 1 do segundo capítulo do Evangelho de João, tem alguns irmãos seguindo a gente aqui pelo Instagram, estou gravando lá na nossa ao vivo. Tem o Carlos, tem o Christian, o Ramon. Obrigado aí, queridos. Versículo 1 está escrito assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, e sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu queria convidar você agora a fazer uma oração comigo. Porque eu sei que o que você precisa não é ouvir um discurso do Alexandre, a sua necessidade é de uma mensagem do Espírito Santo. Então, eu queria que nós orássemos para que o Senhor, por causa da misericórdia que Ele tem, enquanto eu estiver falando, comunique a você de uma maneira poderosa, de uma maneira nova, essa palavra, para que você tenha revelação e não apenas informação. Você pode orar comigo? Pode fazer esse tempinho de oração? Então, Senhor, a gente precisa do Teu Espírito Santo. Nos dá o privilégio de sermos tocados pela palavra de uma maneira poderosa, de uma maneira viva, de uma maneira tremenda nessa noite. Esses irmãos que estão acompanhando, seja aqui pela nossa live aqui no culto online, ou seja pelo Instagram, são irmãos que querem o Senhor, querem a Tua palavra, querem a Tua revelação. Seja assim, Senhor. Alcança a vida de cada irmão enquanto eu estiver falando da Tua palavra, que o Senhor esteja revelando essa palavra sobre os corações agora, Pai. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, Jesus estava num ambiente social, em uma festa, e a sua mãe se aproximou dele e disse a ele, contou a ele um problema. Talvez houvesse desespero na fala de sua mãe, talvez houvesse angústia na voz dela. Ela comunica uma tristeza, um problema. Um caos estava estabelecido. A festa ia ser interrompida porque o vinho havia acabado. Uma festa de um judeu é uma comemoração longa, 2, 3, às vezes mais tempo, dias. E o vinho é uma ferramenta essencial para o estabelecimento dessa festa. O vinho é uma ferramenta fundamental para o estabelecimento dessa comemoração. O vinho havia acabado. Com isso, a festa também iria acabar. Com isso, a alegria também iria acabar. No lugar de uma festa, de uma celebração, de uma alegria, certamente estaria estabelecida uma frustração, uma angústia, uma tristeza, uma memória ruim para a vida de todos. Sabendo quem era Jesus, Maria vai até ele e conta a notícia para ele. Eu penso que Jesus fez as contas. Eu penso que Jesus avaliou. E ele disse, eu vim cuidar de coisas maiores do que isso. Eu vim tratar de coisas eternas. Eu imagino, eu faria assim. Nós temos uma prioridade maior do que estar preocupado com vinho de festa. Imagine se fosse uma festa, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu estou aqui, calor quente, grande, certamente seria chopp a bebida que
promoveria a alegria daquela turma. E Jesus ia falar, estou preocupado com outra coisa, tenho outra prioridades, eu tenho que cuidar de questões espirituais. Nesse momento, Jesus rejeita a ideia de ter uma interferência. Mas parece que ele pensa duas vezes. Parece que ele aprende uma circunstância. Parece que ele revê o critério inicial, ele revê a lógica humana, ele revê a lógica que qualquer um de nós talvez tivesse naquele momento. Parece que ele talvez tenha visto o desespero dos corações, a angústia. E aí ele pensa, não é só vinho o assunto aqui, não é só festa, é o coração dessa gente. É alegria ou angústia? Eu vim trazer a alegria, eu vim promover a alegria. E aí ele se aproxima, Maria diz aos serviçais ali que obedecessem o que ele mandasse. Ele pede 6 talhas, eram instrumentos onde se depositava, eram usados na purificação, eram instrumentos onde se depositava água para purificação, para várias cerimoniais de purificação dos judeus. Talhas de pedra eram uns instrumentos de pedra onde se podia pôr água, eles eram pedra cavada, onde se tornava uma espécie de um grande copo, uma coisa grande, onde se depositava água para as cerimônias de purificação. E Jesus fala, traz essas talhas aqui e encham de água. Vai haver uma cerimônia de purificação? Não. Levem essa água para o mestre de cerimônia, para o mestre responsável pela festa. A gente conhece o texto, ele fica encantado, porque havia, ao invés de água, vinho, e bom vinho, e melhor vinho. A gente sabe muito bem que vinho na Bíblia representa alegria. Vinho na Bíblia representa vida. Vinho na Bíblia representa vigor. Essa festa e essa interrupção do vinho me parece retratar o tipo de alegria, o tipo de vigor, o tipo de vida que a pessoa comum tem, que a pessoa natural tem. Todos nós temos capacidade de usar algumas ferramentas para promover alegria, para promover vida. E o problema é que essas nossas ferramentas, esses nossos instrumentos que geram alegria para a gente, que geram satisfação para a gente, são instrumentos temporários e passageiros. Eles são arriscados. Em algum momento, no momento mais importante, no momento mais crucial, se alguma circunstância adversa se instala, se estabelece, é muito possível que a alegria acabe, que o vinho acabe, que no lugar da alegria seja estabelecida frustração, tristeza, angústia. Assim é a alegria efêmera produzida por qualquer coisa dessa terra, produzida pelo dinheiro, produzida pelo sucesso profissional, produzida pelo sucesso religioso, produzida pelo sucesso da obra das nossas mãos. Qualquer alegria que tenha fonte em nós mesmos é fadada a nos frustrar e nos entristecer por ser passageira, momentânea, dessa terra humana. Bom, o fato de ter Jesus no meio da vida gera a possibilidade do milagre. O que eu queria pensar com você, as coisas que podem promover esse milagre, as circunstâncias que nos deixam passíveis do milagre, próximos do milagre. Veja que Jesus, quando queria produzir um novo vinho, veja o que faz. Talvez eu te ajude essa noite, com essa reflexão, a entender quais são os passos que a gente pode e precisa ter para se permitir ser foco de um novo vinho, de uma nova alegria, talvez mais perene, mais substancial, mais eficaz. Primeira coisa que acontece é que Jesus pega 6 talhas de pedra. Eu queria pensar com você sobre isso. Nada na Bíblia é por acaso, nada da Bíblia é circunstancial, e eu gosto muito de pensar nos detalhes que estão envolvidos no texto. 6 é o número do homem na Bíblia. O número do homem na Bíblia é o número 6. O homem foi criado no 6º dia. Apocalipse 13:18, se não me engano, diz que o número 6 é o número do homem. João estava se referindo ao estabelecimento da besta
e querendo dizer, perdão, do anticristo, e querendo dizer que ele não é Cristo, que ele não é Deus, que ele é humano, ele diz o número do homem é 6. O número que marca a natureza humana, o número que marca a humanidade, o número que marca a fragilidade humana é o número 6. Na Bíblia, 6 é o número do homem. Quando Jesus pega 6 talhas de pedra, ele está falando da nossa humanidade. Pedra é o nosso coração. Existem inúmeros textos na Bíblia que falam do quanto o Senhor quer nos mudar o nosso coração, tirando um coração de pedra para nos dar um coração de carne. Essa obra milagrosa. O coração de Deus, do homem natural, do homem 6, do homem da natureza humana, o coração da natureza decaída do homem, o coração da natureza destituída, que é o homem natural, é um coração de pedra. A única possibilidade de Deus projetar alguma coisa para esse coração é que ele seja cavado tal uma talha de pedra. Veja que essas talhas, elas eram cavadas e a Bíblia não dá o número exato de quantidade de água nelas. Por quê? Porque uma talha era mais cavada e outra, naturalmente, menos cavada. Uma tinha mais espaço e outra menos espaço. As que eram mais cavadas, elas tinham até 120 litros. A diferença é grande. As que eram menos cavadas possuíam 80 litros. Eu queria refletir um pouco com isso, acerca disso com você. Uma talha cavada é um coração cavado, é um coração tratado, é um coração quebrado. Cavar uma talha, cavar uma pedra, formar uma talha em uma pedra, exige trabalho árduo de impacto, de batida, de porrada. É trabalho duro para cavar a pedra e formar nela uma talha. O trabalho grave e doloroso e difícil de Deus na minha vida e na sua vida é cavar esse coração de pedra, a fim de que a gente seja uma talha. A possibilidade de ele trabalhar o nosso coração. Bom, eu sei que não é fácil. Bom, eu sei que não é satisfatório, mas é a única maneira que o seu coração seja cheio. É que o Pai trabalhe o teu coração, trabalhe a dureza dele, trabalhe a dificuldade dele. O Senhor cava o nosso coração. Você está vivendo um drama, você está vivendo um momento difícil na sua vida, eu quero te animar a confiar em Cristo que cava a pedra e faz dela uma talha. O Senhor quer pegar o seu coração e transformá-lo num recipiente, onde ele possa projetar água. Água, na Bíblia, é palavra e espírito. Tem 2 simbologias de água na palavra. Uma é a própria palavra. Água é muitas vezes utilizada na Bíblia para se referir ao fluir da palavra. Em outras vezes, a água é utilizada como símbolo do Espírito Santo. Encher a talha de água é o mesmo que encher o coração de espírito e de palavra. A única possibilidade que haja alegria, a alegria que Deus quer produzir, a alegria que Deus quer projetar em você, é cavar a pedra e enchê-la de água, de palavra e de espírito. De palavra e de espírito. Você e eu precisamos ter um coração cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito de Deus. Um coração feito de um recipiente, onde se possa encher. Esse é o trabalho do Evangelho. É como se Jesus tivesse dito: a alegria acabou, então me permite usar o teu coração limitado, me permite usar o teu coração humano. A alegria acabou, me deixa cavar essa talha que é o teu coração, produzir essa pedra que é o teu coração, transformando em uma talha. Me deixa encher você de palavra
e de espírito. Eu ouso dizer que isso não é uma coisa que acontece no dia em que a gente levanta a mão e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida da gente. Eu ouso dizer que talvez essa experiência precise ser revivida durante algumas vezes ao longo da nossa existência, da nossa vida cristã. De vez em quando, a alegria acaba. E se acaba, se ela vai embora, é porque certamente não foi a alegria plantada pelo Senhor. Não foi o vinho que ele transformou. Aí a gente precisa lembrar que nosso coração é pedra, é duro, é rocha. Talvez ele esteja só cavando para plantar e para projetar nele água, palavra e espírito. A gente se lembra de princípios da palavra que a gente abandonou. A gente se lembra de princípios da palavra que a gente negligenciou. A gente se lembra de critérios da palavra que a gente menosprezou. Espírito. A gente se esquece na caminhada da vida de uma experiência com o Espírito Santo. A gente passa a confiar na força do braço da gente, na inteligência da gente, na experiência da gente. Ainda ontem, Zane, esposa do Sérgio, estava me pastoreando com um conselho que eu quero dividir aqui com a igreja. Ela me disse: Alexandre, não se deixe governar pela experiência. Eu estou gostando das coisas que Deus tem trazido, da experiência, daquilo que você chegou a ver, mas se lembra, com outras palavras, Ana é muito carinhosa para falar, mas ela disse: se lembra que você precisa de Deus, você precisa de uma revelação de Deus, você precisa de uma experiência com o Espírito Santo, se volta para Ele, se quebranta diante dele. E eu ouvi a palavra como um pastoreio mesmo, como uma exortação, uma palavra que chama para perto e que levanta. De vez em quando a gente precisa lembrar que a gente tem que descer a casa do olheiro, não é assim? Para ter uma experiência, para ir trabalhar com a gente, tratar do nosso coração, para encher de palavra e de espírito. Você precisa de palavra, lembrar da palavra. A palavra é importante nesse tempo difícil, onde tudo é questionado. A gente falava recentemente aí da pós-modernidade. Eu me lembro que hoje de manhã a gente estava meditando e conversando com os irmãos, quando Jesus foi confrontado por Satanás no deserto, e Satanás, que dominava o mundo e que ainda domina o mundo, disse: eu vou te dar isso tudo se você me adorar, e começa a propor coisas para Jesus. Você se lembra qual era a resposta de Jesus? Ele dizia frequentemente: está escrito. Está escrito. Palavra. Eu tenho a palavra. Mais do que o que você me propõe, eu tenho a palavra. Quem tem um coração cheio de vida é quem tem palavra. Quem pode dizer: está escrito. Assim está escrito. Mas a palavra, ela não é suficiente se não houver o Espírito. Sem o Espírito, a palavra é apenas letra. Sem o Espírito, a palavra é apenas intelecto. Sem o Espírito, a palavra é apenas entendimento. Semana passada, eu disse que tem gente que tem informação sobre o Evangelho, mas não tem uma experiência pessoal com o Evangelho. Essa experiência pessoal com o Evangelho, com Cristo, é o Espírito que traz. Eu preciso da palavra, mas eu preciso do Espírito, enchendo a minha talha. Quando essa água, a palavra e o Espírito, encher a minha talha, você vai poder perceber que as pessoas vão provar da vida e vão ver que ali há uma alegria diferente da primeira. No Evangelho há uma alegria diferente da primeira. Jesus enche as talhas de água, manda encher, aí diz assim: leva ao responsável pela festa, ao mestre de cerimônias. Diz o que ele acha dessa água. Quando ele prova, não era água. Para o mestre, não era água. Queria que você pensasse nisso. Para Jesus, era água. Para quem estava enchendo, era só água. Mas quando o mestre provou, o mestre de cerimônia provou, era vinho. E não era um vinho qualquer. Era um grande vinho. Era o melhor vinho. Sabe o que acontece na vida da igreja? Nós somos como aqueles servos que Jesus mandou encher as talhas de água. A gente enche as talhas uns dos outros, com palavra e com espírito. Para a gente
é só uma palavra. Para a gente, é só uma oração. Mas quando alguém provar dessa palavra, dessa oração, quando alguém provar da vida, não vai ver a pregação, não vai ver os momentos de oração. Ela vai ver alegria, uma segunda alegria, uma maior alegria, uma mais poderosa alegria, uma alegria mais eficaz, pela qual vale a pena todas as outras coisas. Isso é o Evangelho de Cristo. É essa segunda alegria, é esse segundo vinho. Em outro momento, Jesus, falando sobre o reino de Deus, fala que o reino de Deus é comparado a um homem que descobriu que havia um tesouro enterrado no campo. Veja, ele foi, vendeu tudo que tinha, alegremente, a Bíblia diz isso, alegremente, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É claro que a gente está entendendo no texto que Jesus quer dizer que pelo Evangelho, pelo reino de Deus, vale a pena perder tudo que você tem. Mas esse perder é um ato de alegria, quando a gente sabe o tesouro que ele é, quando a gente sabe a vida que se propõe lá. O nosso problema é que nós não estamos deixando de desfrutar do segundo vinho. Minha oração essa noite é que o Evangelho seja para você mais do que uma denominação para frequentar. Batista, comunidade cristã, vereda, isso é tudo igual. Nós não vamos ter muitas diferenças, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma placa, o Evangelho não é um lugar onde eu frequento, o Evangelho é Cristo, ele é uma vida, e como ele mesmo disse, é vida que vale a pena ser vivida, é vida abundante, é o segundo vinho, é o prazer que o dinheiro não pode trazer, é o prazer maior do que qualquer sucesso profissional, é prazer maior do que comprar qualquer coisa muito cara que você possa imaginar. Aliás, é comparado a um tesouro maior do que qualquer outro tesouro, pelo que vale a pena perder qualquer outra coisa para desfrutar. Minha oração essa noite com você e por você é que você descubra o segundo vinho do Evangelho. É que você receba palavra como essa que estamos ministrando, mas também espírito dentro do seu coração para ter a experiência de uma alegria, fruto da palavra e do Espírito. Uma alegria que alguém pode contestar, porque ela não vem do dinheiro, ela não vem do carro novo que você comprou, ela não vem de um diploma novo colocado na parede da sua sala, ela não vem do perfume caro que você usa, da comida de um restaurante importante onde você foi. Ela é alegria oriunda do Evangelho. É o segundo vinho. Eu queria que você imaginasse a cena. Jesus promove o vinho. E o que aconteceu com aquele vinho? As pessoas puderam beber e festejar. Jesus sai dali e havia um monte de judeus pulando e dançando e alegres por causa do vinho. E eu fico imaginando Jesus dançando com eles, celebrando aquele casamento, aquela alegria com eles, por causa do vinho novo que ele deu. Assim é o Evangelho. Uma comunidade de gente cheia da palavra, cheia do Espírito, dançando e celebrando. Não é dançar e celebrar porque comprou uma casa nova, irmãos. É muito mais do que isso. Não é dançar e celebrar porque Deus deu um carro novo. Não é dançar e celebrar porque você conseguiu um emprego novo. Mas dançar e celebrar por causa da alegria de uma vida nova. E o carro novo, e a casa nova, e o emprego novo, isso tudo é consequência. Mas a prioridade e a alegria que vem de uma vida nova, cheia da palavra e cheia do Espírito. O Senhor nos ajude. O Senhor nos abençoe a desfrutar de um vinho melhor, de uma alegria melhor, proposta no Evangelho de Cristo. Eu gostaria de fazer algo que não tenho feito muito comumente. Eu quero orar com você agora. E eu não sei, talvez você esteja triste. Talvez você não esteja muito alegre. Talvez não hajam muitos motivos na sua vida para uma celebração, se você olhar ao redor.
que eu queria dizer a você que existe uma proposta em Deus para te dar um vinho novo. Você, nesse momento, está cheio de palavra. Eu quero orar para que você também seja cheio de um espírito. E esses dois produzam, essa junção química poderosa, produz uma alegria que não depende de você conseguir um emprego, que não depende de você conseguir um salário melhor, que não depende de você conseguir comprar um novo carro, ou de comprar um imóvel, ou qualquer outra coisa. Uma alegria que é fruto único da vida de Deus em você. Você pode orar comigo? Feche seus olhos aí, por um momento, por um minuto. Pai de amor, eu não posso conceder o teu espírito, eu não tenho esse poder, mas eu oro por cada irmão, na sua sala, na sua casa, nesse momento, que precisa do teu encher, precisa nessa noite de um milagre, Senhor. Nessa talha existe água, palavra, mas também que exista vinho, para que exista poder do Espírito, unção do Espírito, graça no Espírito. Então, eu ministro sobre a vida de cada irmão agora o sentir da tua presença, sim. O encher da tua presença. Para que uma alegria que a gente nem sabe a fonte, nem entende, nem explica a origem, comece a brotar. No nome poderoso de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.